Olá, meus amigos, aqui quem fala é Marcelo Tavares. Eu vou falar hoje para vocês aqui sobre o fato do juiz Sérgio Moro ter aceitado o convite do Bolsonaro para ser o novo super-ministro da Justiça, né? Na minha opinião, o Jair Bolsonaro acabou de construir, ou está construindo, a arma anti-PT. O Sérgio Moro é apenas um pedaço dessa arma, é apenas um pedaço do que vai ser essa grande arma que vai eliminar o PT do Brasil. Observe que há um plano, uma estrutura a ser construída de combate à corrupção. E nós sabemos que existem muitos membros do PT envolvidos em casos de corrupção, muitos ainda respondem a inúmeros processos, a própria Haddad responde a inúmeros processos, a Gleice Hoffmann responde a inúmeros processos também, né? Então, eu acredito que o Bolsonaro está tentando construir uma estrutura para que ele possa agilizar todos os processos por corrupção no Brasil, né? Ao mesmo tempo, ele coloca em xeque o STF. É de conhecimento de todos que o trio Parada Dura, né? Trio Parada Dura lá do STF, sempre que pode concede habeas corpus para os políticos condenados por corrupção. Veja bem, eu não estou falando que colocar em xeque o STF se dará de forma direta, mas de forma indireta, pessoal, através do apoio popular. Se alguns ministros do STF já sofrem perseguições da população em locais públicos pelas suas posições, isso vai piorar. E no futuro, as opiniões discordantes entre o STF e a Justiça de primeira e segunda instância poderá levar a um debate público muito intenso e gerar até mesmo algumas manifestações pelo país, né? O que vai fazer, eu acho que pela primeira vez no nosso país a gente pode ter manifestações direcionadas exclusivamente ao STF, né? E eu não estou aqui defendendo que o STF tenha que julgar de acordo com o Ibope, não é isso. Eu estou enfatizando que isso poderá acontecer, principalmente no país onde os climas andam tão polarizados e acirrados, né? O próprio Bolsonaro declarou que ele só tem uma chance de eliminar o PT do Brasil. Não coloco entre aspas, porque pode não ter sido muito bem isso que ele falou, mas foi isso que ele quis dizer. Ele tem uma chance apenas de eliminar a corrupção, entre aspas, PT, né? E ele não vai perder essa chance, né? Então eu vejo que essa união Bolsonaro, né, vai utilizar agora todo o aparato do Estado para promover a justiça de forma rápida e bote rápido nisso. Não se espantem se antes do fim do mandato do nosso presidente eleito Jair Bolsonaro nós tivermos cerca de três ex-presidentes atrás das grades. Isso pode facilmente acontecer. É óbvio que a justiça ela deve, né, e eu acredito que irá continuar seguindo o rito legal, respeitando o direito de ampla defesa, respeitando o contraditório, né? O que deve acontecer é a aceleração dos processos. Não será tarefa fácil, a turma dos corruptos ela é extremamente barulhenta, porém, já há indícios, né, de que um dos objetivos do novo Ministério da Justiça é ir atrás do dinheiro, né? O departamento do COAF, dentro parte do COAF, que é do Ministério da Fazenda, né, dentro do Ministério da Justiça, é justamente para isso, é para ir atrás do dinheiro, certo? Então a fonte vai secar e é aí que as máscaras vão cair. Sem dinheiro para poder financiar advogados caríssimos, né? A galera da corrupção tende a se esvair. Boa parte deles já vão cair agora na primeira instância, já que perderam o foro privilegiado, né? A população realmente deu um recado muito bom. Eu não vou entrar aqui no mérito sobre a moralidade da aceitação do convite para ser ministro, né? Temos que nos ater ao processo legal. Não se discute moralidade. O que é legal, o que não é legal, não é legal. E é assim que deve ser, certo? Não se discute moralidade das coisas. As pessoas costumam entrar só abrir um parêntese aqui. As pessoas costumam muito entrar nesse parafuso de ficar julgando os outros com base na sua moral. Ah, eu sou contra o aborto. Eu sou a favor do aborto. Por que você é contra o aborto? Porque
a Bíblia diz que a vida deve ser preservada. Por que você é a favor do aborto? Porque eu acho que eu tenho que ter direito sobre o meu corpo, né? Sei lá. Então, você não discute a moralidade das coisas. A moralidade você discute durante um processo, um projeto para alterar alguma legislação. Aí você vai discutir junto com a sociedade se determinado ato é moral ou não. Mas para análise de fatos não se discute moralidade. Você exclui a sua moralidade e exclui apenas o que está acontecendo e se o que está acontecendo está dentro ou não do processo legal, certo? É, por esse motivo, não vou debater sobre a moralidade da aceitação do convite do Moro, que eu acho que as pessoas não devem se preocupar com isso. Para encerrar, eu vejo assim, pessoal, o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro, eles estavam assistindo à destruição do país de camarote. Eles estavam assistindo o país sendo engolido, né, pelo câncer da corrupção de camarote. Não vou novamente aqui fazer juízo de valor sobre o Bolsonaro, se ele está envolvido em caso de corrupção ou não. Não sei. Se ele tiver algum ato ilícito contra ele, a justiça há de provar, certo? Então, eu não vou ficar aqui debatendo se a funcionária do Bolsonaro era fantasma ou se não era, se ele pescou se ele pescou na reserva ou não pescou, entendeu? Isso eu não vou discutir. Então, eles assistiam isso de camarote, viram o país ser destruído pela corrupção, né? Em larga escala, como nunca se viu, e não tinham condições de lutar em pé de igualdade, porque o Estado estava completamente aparelhado e ainda está. Entretanto, a presença do Bolsonaro e o Moro já indicam novos horizontes até para os corruptos. Você tinha os corruptos passivos, aquela galera que era corrupta, mas muitos não tinham coragem de tomar a dianteira do negócio, e os corruptos ativos, como o Eduardo Cunha, né? E tem muito corrupto que está lá no Congresso, vai estar lá no Congresso ainda, né? Conseguiu voltar para lá, mas que ao mesmo tempo sente a mudança e que não vai querer se meter em roubalheira e que não vai querer se meter em situações que podem colocar o seu nome em descrédito nesse novo governo, né? O que eu tendo a pensar é que os políticos que cometeram casos de corrupção, pelo menos uma parte deles, né? Que cometeram casos de corrupção, que se envolveram com algum esquema, mesmo que pequeno fosse, dentro do Congresso, eu acredito que eles vão ficar mais quietos agora, né? Porque a moral mudou. A moral mudou. Isso foi uma coisa muito interessante que o Ciro Gomes até falou em uma entrevista dele. Não estou fazendo aqui apologia ao Ciro Gomes, acho o Ciro Gomes um político respeitável, discordo das ideias dele, mas ele é um político respeitável, pelo menos até o momento. Então, ele comentou uma coisa muito interessante que era a respeito do poder, né? Em relação entre o executivo e o legislativo, entre o presidente e os deputados. Existe uma linha moral que vem do executivo para o legislativo. Se o executivo já tem uma linha moral distorcida, o legislativo se corrompe. Então, é o líder do país, não é à toa que ele é o líder do país, ele é o presidente. Ele vai ter que dar a linha moral lá de cima, e ela cai. Não só sobre os políticos, cai sobre toda a nação. E isso é interessante você perceber. Quando você tem um país onde o presidente é acusado de inúmeros casos de corrupção, de estar envolvido em inúmeros casos de corrupção, isso é extremamente maléfico para a moral do cidadão. O cidadão cansado, o cidadão trabalhador, o cidadão que acorda de manhã e volta para casa muito tarde porque tem 2 empregos, chega em casa, vai ligar a televisão e só vê notícia de corrupção, isso abala a moral do cidadão. Não estou dizendo que as pessoas vão se converter, né, vão se tornar pessoas boas daqui para frente. Eu estou dizendo que as pessoas tendem a ter uma percepção diferente do seu país. Tendem a perceber que o Brasil não é feito de corruptos. Eles são corruptos. Um pequeno grupo que é corrupto e tenta estragar a imagem do nosso país lá fora. Então, é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Agora eles vão estar em pé de igualdade para lutar contra o sistema, né? E é algo muito, muito positivo. E é um momento de respirar aliviado e ter certeza de que se eles não puderam proteger o Brasil, quem sabe eles vão poder vingá-lo.